Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Vamos ler até o verso 17. Acompanhe a leitura, por favor. Assim nos diz a palavra do nosso Senhor. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor não vai lavar os meus pés. O Senhor não lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Bendito Deus, aqui estamos nós. Venha, Senhor, e dar-nos a porção que precisamos nestes momentos. Já temos desfrutado de tanta coisa aqui neste culto e pedimos que, uma vez mais, e de forma muito especial neste momento, o Senhor ministre a cada um de nós. Ó Deus, nos falando profundamente, quebrando grilhões, nos fazendo enxergar mais adiante. Ó Deus, e para que, sendo assim, possamos ser como o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Estamos nos momentos finais do ministério de Jesus. E Jesus, como Senhor, como um bom professor, não perdia uma única oportunidade de ensinar os seus discípulos. E que ensinamento este que nós temos aqui neste capítulo. Que profundidade. É claro que o autor deste evangelho, João, o discípulo amado, que estava vivenciando tudo aquilo ali, ao escrever esse texto, ele já tinha a visão do todo, do que acontecera em todos os dias finais do ministério de Jesus. E logo de início somos inundados com esta declaração. Que declaração? Que Jesus amou os seus e os amou até o fim. João vivenciou isso com os seus companheiros e tantos outros. E já passado anos desde que aquilo acontecera, João pôde falar com toda a propriedade: Jesus amou os seus até o fim. E esta é uma declaração maravilhosa. Esta é uma declaração, sobretudo nesse momento em que nós estamos aqui prestes a celebrar a ceia do Senhor, para pensarmos na grandiosidade deste amor de Deus, desta fidelidade.
fidelidade para cumprir o seu propósito, fidelidade ao Pai, amor tremendo para que pudesse nos resgatar, e não apenas nos resgatar, nos manter de pé. A vida cristã não é apenas ter sido resgatado das trevas, o que já é uma coisa maravilhosa, mas muito mais do que isso. É para que nesta caminhada o Senhor, com a sua bondosa mão, com a sua graça derramada, nos mantenha de pé. Às vezes, quando não somos bem instruídos ou não queremos aprender adequadamente, ou não estamos atentos a isso, quando recém-convertidos, e isso pode criar raízes no nosso coração, por isso que eu e você devemos ter todo o cuidado. Às vezes aprendemos ou temos a ideia de que quando Deus nos alcançou, a sua graça nos inundou, foi para que, tendo nos alcançado, pudéssemos agora prover todos os recursos para a viagem cristã. Infelizmente, eu conheço pessoas, e não são poucas, que nesta trajetória de vida cristã, elas se colocam numa posição de perfeccionismo, de tal forma que quando alguma coisa dá errado, elas têm grande dificuldade de lidar com isso, é tudo ou nada. Elas não conseguem experimentar e viver essa graça de Deus na caminhada, no dia a dia. E este ensinamento de Jesus, especificamente neste capítulo, quer nos tensionar, quer nos mostrar que, meu irmão, minha irmã, Jesus sabia a carne de pescoço que o Edemir seria. Jesus sabia bem tudo o que estava para acontecer. Ele provou isso com os seus discípulos. Os seus discípulos não foram dos melhores, nós sabemos disso. Como eu não sou, como você talvez não seja. Mas ele foi até o final. Ah, meu irmão, minha irmã, se ele foi até o final e passou pelos momentos mais terríveis que um homem pode passar, de sofrimento, de dor e de angústia, quanto mais agora, à destra do Pai, Ele não irá por você e por mim. Qual é o tamanho do seu pecado, da sua dificuldade? Há maior amor? Qual é o tamanho do seu problema? Há um amor ainda maior. Qual é o tamanho do seu futuro? Há amor ainda maior. Por isso, não deixe esvair pelos seus dedos, pelos seus dias, essa graça que te alcançou e que ainda te mantém de pé. Você precisa desfrutar disso. Você precisa rememorar, se lembrar de que Ele foi até o fim e continua contigo, mesmo nos momentos mais difíceis do seu dia a dia. Meus irmãos, definitivamente eu não sou um bom torcedor. Não sou. Não sei se eu contei isso aqui da outra vez que eu preguei aqui, mas eu estava torcendo pelo meu time esses dias aí. Meu time é o primeiro do Campeonato Brasileiro e não vai descer. A gente chora um pouquinho, chora a torcida, chora o presidente, mas... Então meu time estava perdendo de 2-0 e eu fiquei mal. Falei, desisti, meus irmãos, não vou ver mais, não quero mais saber. Aí de repente, o Thomas começa lá, todo empolgado, todo animado, torcendo Botafogo, e nem Botafogo ele é. Como é que pode isso? Eu não sei, meus irmãos. E ele vai, insiste, Botafogo faz diminui o resultado. Eu falei, tá bom, mas não vai empatar nunca. E o Thomas continua, vai, torce, e eu já deixei de mão. De repente o Botafogo empata, meus irmãos, e quase vira o jogo.
para minha vergonha. E eu fiquei pensando naquilo e me lembrei disso agora, que Deus não é como o Edemir, muitas vezes. Ele vai até o fim. Ele vai até o final. E este amor é para mim, é para você. Às vezes você já jogou a toalha, às vezes você pensa, olha, não dá mais. Olha os apuros que eu estou, olha a minha situação calamitosa. Por que Deus viria ao meu favor de novo? Por que Ele me abençoaria de novo? Por que Ele me resgataria da onde eu estou de novo? Desfrute de um amor sem fim. Porque se Ele morreu por você, se Ele foi até o final, não foi apenas para aquele momento do passado que Ele te salvou, ou que Ele quer te salvar hoje se você ainda não o tem, mas é também para a caminhada do dia a dia, para o seu erro pequeno, para o seu erro grande, para a sua frustração, para aquele momento em que você queria ter acertado, mas você não acertou, você errou de novo. Ele está diante de você, estendendo as mãos e te dizendo, meu filho, eu vou até o fim. Levante-se. Esse texto também nos traz um exemplo de como nós devemos viver a nossa vida cristã, com este momento maravilhoso que Jesus, estando diante dos seus discípulos, começa a lavar os pés dos discípulos. Jesus do nada se levanta, tira o roupão, pega uma toalha, uma bacia d'água e começa a lavar os pés dos discípulos. Quando chega em Pedro, Pedro fala, comigo não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Ou seja, sinalizando virtude nesse sentido de que não, comigo não, eu não sou bom, de fato. Mas Jesus fala, Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Aí Pedro, então tá bom, então lava tudo, Senhor. Lava tudo. Aí Jesus, não, Pedro, não, calma aí. Vocês já estão todos limpos. Só precisa lavar os pés. Só os pés. Com exceção, todos limpos, com exceção de Judas. O texto vai dizer, porque sabia que Judas era o traidor. O que Jesus sinalizou para Pedro e mostrou, e Pedro entendeu, Jesus falou, olha, você não entende agora, no futuro você entenderá. Não somente Pedro entendeu, como todos nós entendemos, mas muitas vezes precisamos nos lembrar, é que, meus irmãos, fomos salvos por Cristo, pela sua infinita graça, bondade e misericórdia, não há mérito em nós. É que agora, na caminhada da vida cristã, meus irmãos, a gente precisa tirar os carrapichos. Quem conhece carrapicho aqui? Quem é da roça? Para os mais novos, ou quem não está acostumado a andar aí por essas matas, olha que Petrópolis tem muito, é uns negocinhos assim, cheio de garrinhas, que gruda na sua roupa, né, na sua perna, nos seus pelos, e quando você sai da mata, você sai cheio de carrapichos. O que Jesus está ensinou para Pedro e para os discípulos e nos ensina ainda hoje, e quer que façamos isso, é que a gente precisa tirar os carrapichos, lavar os pés, tirar a poeira dos pés. Somos salvos em Cristo Jesus, mas a poeira dos pés, os pecados do dia a dia, da rotina, dos relacionamentos, precisam ser cuidados, precisam ser tratados. Por isso Jesus diz para Pedro, Pedro, apenas os pés. E tem que lavar os pés? Tem. Você já lavou os pés hoje, meu irmão? Amém, que bom. Você já lavou os pés da poeira de semana passada? Você já lavou os pés da frieza espiritual? Você já lavou os pés com relação àquele perdão que você precisa conceder, que está enraizando no seu coração? Você já tirou a poeira dos pés
do desafio de andar mais uma milha? O que está escondido no nosso coração que precisa ser colocado para fora? O que precisa ser tratado, trabalhado? Veja o que nos diz Davi no Salmo 34. O verso 18 vai nos dizer: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, Ele salva-os de espírito oprimido. O que Jesus está nos ensinando com o lavar os pés, ensinou para os discípulos e nos ensina hoje, é que a gente precisa constantemente estar fazendo as contas, acertando, reparando, tirando os carrapichos. Não convém a crentes ficar cheios de carrapichos, com os pés empoeirados. A graça de Deus está sobre nós para tratar essas questões. Quando Paulo, instruindo acerca da ceia do Senhor em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz: examine o homem a si mesmo, então participe. O que ele está dizendo não é: olha, irmão José, está fora porque você pecou, tenho certeza que você tem um pecadinho escondidinho aí no seu coração. Dona Maria, olha, nem pensar, não participa da ceia não, porque este não é um momento para pecadoras. Quando Paulo nos fala isso, ele está dizendo: por favor, olhem para o amor de Deus, para a graça do Senhor, e nesta graça purifiquem os seus corações, lavem os pés de vocês, retirem os carrapichos, tratem as questões, então celebrem esse grande amor de Deus, celebre porque Jesus morreu na cruz, porque Ele fez por mim e por você algo tremendo, e o fez para que pudesse a cada instante, diante de um erro, de uma situação terrível, pudéssemos recomeçar. Então a ceia, a celebração deste momento, não é para excluir, antes é para incluir, é um chamamento à graça do Senhor. Venham, lavem os pés. Há amor, há cuidado sobre vocês. Desfrutem isso. Desfrutem disso. Há alguma coisa a ser confessada, meu irmão? Não postergue. O texto bíblico vai dizer, ainda que o salmista dizendo que quando ele escondia os seus pecados, os seus ossos ficavam como que em chamas. Mas quando ele confessou, ele aliviou o seu coração. Há perdão para você. Volte-se para a graça. Fale para o Senhor aquilo que não está devidamente tratado. Cuidado, porque tem graça, misericórdia sobre a sua vida. Esse texto vai nos dizer ainda que Jesus foi claro, muito claro. Façam como eu fiz. Façam como eu fiz. Eu sou a meta de vocês, o exemplo para vocês. Eu lavei os pés de vocês, num sinal de humildade, de serviço, de ternura. Agora façam o mesmo. Ah, meus irmãos, mas a gente precisa crescer nisso. Servir nem sempre é fácil. Andar mais uma milha nem sempre é fácil. Mas rapidamente devemos olhar para o exemplo de Jesus e falar: se o meu mestre fez, eu também farei. Às vezes temos nos escondido do nosso próximo. Às vezes temos reputado mais importante aquilo que é nosso próprio, e não do que é do outro. Não é bom que seja assim. Devemos servir, devemos amar,
devemos sofrer o dano. Às vezes nos sentimos legitimados a agir de tal forma porque dizemos: olha, isso eu não tolero. Será? O que Jesus tolerou com seus discípulos? E foi até o fim. Mas a gente não quer fazer isso. Mas devemos olhar para Jesus e fazer isso. Siga o exemplo do nosso bom mestre. Vamos cuidar uns dos outros. Vamos ter mais paciência uns com os outros. Vamos amar uns aos outros. Vamos reconsiderar mais. Não vamos levar tão em conta assim aquilo que foi dito, aquilo que foi falado. Semana passada na classe da EBD, uma irmã falando acerca de uma experiência que eu achei muito interessante e cai muito bem para esse momento. Ela falou que alguma coisa a aborreceu e ela saiu chateadíssima, cheia de razão, falou: isso não pode, eu não quero mais saber de nada. Mas pela graça de Deus, no meio do caminho, ela parou para pensar. Ela falou: não é desta forma que eu tenho que agir, não é desse jeito que eu tenho que fazer. Até porque é isso que o diabo quer, é isso que o inimigo quer. Eu não vou ceder. E ela reconsiderou e ela voltou para a caminhada. Veja que lindo, meus irmãos, só o Evangelho pode fazer isso. Amar enquanto deveríamos ter ódio. Este é o exemplo que Jesus nos dá. E desfrutar da graça e celebrar este amor significa, meus irmãos, pelo menos essas três coisas. Ir a Ele sabendo que Ele está conosco, Ele vai até o fim. Ir a Ele para confessar pecados, sabendo que há perdão e devemos recomeçar. E seguir o exemplo dEle. De serviço, de amor e de abnegação. Quero que você abaixe sua cabeça neste instante. Nós já vamos servir os elementos, peço os diáconos que venham. Mas eu quero que você pense profundamente sobre esta palavra. É tempo de quê na sua vida neste momento? Diante deste texto, de viver essa graça de forma mais intensa, sabendo que não é pelos teus méritos, é pelos méritos de Cristo, que esta caminhada do dia a dia não é um legalismo, é um contínuo ir à graça. É tempo de se confessar, de pedir perdão. Não perca a oportunidade de desfrutar deste momento. Talvez você tenha entrado aqui e até tenha se surpreendido. Talvez você tenha visto a ceia, a mesa posta e fala: meu Deus, olha a minha condição, olha meu estado, olha como eu estou. Impossível. Ah, meu irmão, minha irmã, desfrute da graça, do amor e da bondade de Jesus.